Fala pessoal, hoje eu quero falar um pouquinho sobre fundos imobiliários e eu vou colocar os motivos aqui pelo que eu escolho os fundos imobiliários. Esses são os critérios que eu utilizo para montar a minha carteira. Por que de escolher fundos imobiliários? Eu acho que é um tipo de investimento que gera fluxo de caixa, porque o rendimento dele é em dinheiro, é depositado na conta e você pode ou reaplicar ou utilizar esse valor da forma com que você acha. Então, o dividendo mensal ele é líquido na conta. Um outro ponto que eu considero como importante para investimento em fundo imobiliário é a possibilidade de investir em excelentes imóveis a um custo totalmente acessível. Então, você pode se tornar sócio aí de um grupo de imóveis a um preço totalmente acessível. Fundo imobiliário tem a vantagem de ter contratos longos, tem uma diversidade de produto muito grande. Então, fundo imobiliário, para quem diversifica bastante seus investimentos, aí, é uma excelente opção de investimento a médio e a longo prazo. Então, eu vou colocar aqui os motivos pelo qual eu escolho meus fundos imobiliários. O valor da cota. Eu opto por valores de cota de no máximo aí 170 a 200 reais. Esse motivo é somente pelos valores que eu faço de aporte todos os meses para investimento em FI. Esse é o principal motivo. Então, o meu valor de aporte ele não é tão alto assim e eu opto por esses valores de cota. Não que não tenham fundos imobiliários com cotas mais altas que sejam ruins, porque tanto faz você comprar uma cota de 300 reais ou duas de 150. O efeito é basicamente o mesmo. Esse é o único motivo que eu ainda não opto por cotas de valores um pouquinho mais altas. Eu coloquei histórico da cota porque eu não gosto muito de fundo imobiliário que oscila muito de preço no decorrer do ano, no decorrer dos meses. Eu prefiro os fundos imobiliários que sejam um pouco mais resilientes às oscilações do mercado. Eu vou pegar um exemplo aí de um fundo que oscila pouco que eu tenho na minha carteira, que é o ABCP11, que é o do Gran Plaza. Então esse é um exemplo na prática aí de um fundo que ele oscila pouco, um fundo bem resiliente. Então eu opto por esse tipo de fundo. Eu coloquei o PVPA, o valor patrimonial. Não que seja balizador de muita coisa, mas eu prefiro os fundos que estejam próximos do seu valor patrimonial. Para que é um balizador para saber se o fundo não está muito esticado, se o valor o preço ali negociado no mercado não está muito exagerado. Então eu prefiro fundos que estejam próximos do PVPA, seja para cima ou para baixo. A gente sabe que tem fundos aí que é normal ele trabalhar como fundo de papel, geralmente ele trabalha abaixo do valor patrimonial. Agora, fundo que tem muitos imóveis, trabalha muito abaixo do valor patrimonial, também chama atenção, ou muito acima, né? Fica muito descompacto aí, fica muito descompassado entre o valor patrimonial e o valor que é negociado no mercado. Yield mensal. Eu busco fundos que tenham um yield mensal em torno da CDI ou melhor. Fundo que paga 1% ao mês, 1,5% ao mês, me chama atenção por um lado negativo. Então, não que seja ruim, não que seja insustentável, mas a gente tem históricos aí de fundos que realmente pagam excelentes dividendos, mas a médio e a longo prazo eles não entregam o resultado que eles prometem. Então, eu procuro o yield mensal aí de acordo com a realidade, não nada nem exagero e nem muito baixo. O yield histórico, então não adianta a gente analisar o último dividendo pago, ou os 2 últimos, ou os 3 últimos. Se for um fundo antigo no mercado, é legal pegar o que o cara pagou aí nos últimos 3, 4, 5 anos, para saber se o histórico de pagamento do cara se sustenta no decorrer dos anos, até para balizar a administração do fundo, a gestora do fundo. Então eu sempre olho o yield histórico de períodos, às vezes o cara paga mais em janeiro por ser shopping, por exemplo, sei lá. Então eu olho o histórico, eu gosto, eu acho que baliza muito, né, para a galera que é investidor a longo prazo, aí eu acho que é extremamente importante. Já coloquei yield alto, não é motivo de compra para mim, ele pode me chamar a atenção, mas
eu vou querer saber de onde vem, qual é a fonte, ou de repente esse yield está alto porque a cota sofreu alguma desvalorização, não sei. Yield alto não é motivo de compra para mim. Eu gosto muito de olhar a fonte de pagamento, da onde vem o lucro do fundo. O fundo possui excelentes imóveis e excelentes contratos, o fundo usa dinheiro de caixa para compensar o pagamento dos dividendos. Então eu gosto de entender a fonte de pagamento do cara, da onde vem o pagamento, se são contratos longos, qual que é o critério que o fundo utiliza aí para fechar a conta no verde aí todos os meses. Qualidade e diversificação dos ativos. Então eu prefiro fundos que tenham que não sejam monoinquilinos, que não sejam dependentes de um imóvel, fundos que não tenham imóveis antigos de difícil recolocação. Eu gosto muito dos fundos que diversificam seus imóveis. Então, se o cara é logístico, é legal o cara diversificar em regiões, em qualidade e tipo dos imóveis. Se o cara é laje corporativa, é legal o cara, por exemplo, tem um prédio só, mas é um prédio de escritório, que aí o cara se torna um monoinquilino não, multi-inquilino, multi-ativos aí, pequenos escritórios. Então eu dou uma olhada na qualidade e na diversificação dos ativos. Gosto dos fundos imobiliários que tenham imóveis aí todos com classificação boa. Então eu sempre dou uma analisada na qualidade dos ativos. E essa qualidade dos ativos já puxa um outro detalhe que você vai acabar entendendo quais são os tipos de contrato que esse fundo possui. Se são contratos atípicos, se são contratos típicos, contratos longos, curto, carência. Então, localização desses contratos, quem são os inquilinos, é uma outra coisa que eu gosto de avaliar também. Então, no estudo que você fizer da qualidade e diversificação dos ativos do fundo, você já vai começar a identificar quais são os contratos, um assunto puxa o outro. E o auxílio profissional, eu assino um relatório e o relatório ele me ajuda, me auxilia no filtro das informações do que acontece com a maioria dos fundos que tem no mercado. Então, além de muita leitura e muita busca aí por informação do que acontece com os fundos imobiliários no mercado, eu assino um relatório que me auxilia, ele não tomo decisão baseada nele, mas tem muita informação que um analista interpreta muito melhor do que a gente como leigo e olhar lá. Então esses são os motivos aí que eu utilizo para escolher um fundo imobiliário. Não sou um investidor muito antigo no assunto, mas para mim faz todo sentido olhar esses itens aí antes da tomada de decisão para compra ou venda de um bom fundo imobiliário. Beleza? Obrigado, galera.